Oi pessoal, tudo bem? Eu quis gravar esse vídeo porque o Espírito Santo tem trabalhado algumas coisas no meu coração durante esses dias e eu senti de compartilhar com vocês, porque eu acho que pode ajudar muito, eu acho que tem muito a ver com coisas que a gente passa no nosso dia a dia. No final de semana eu estava com alguns questionamentos, com alguns sentimentos, sabe, coisas que às vezes vêm à tona, algumas inseguranças, alguns medos, algumas situações que deixam a gente querendo andar para trás, que querem segurar a gente, que deixam a gente questionando, em dúvida, se sentindo injustiçado, enfim. E daí eu estava orando a Deus na terça de manhã, e enquanto eu orava ao Senhor, o Espírito Santo me lembrou desse versículo de Atos 4:29. E ele começou a trabalhar comigo, e tem trabalhado comigo até hoje, em cima do que diz esse texto. Só para te dar um contexto, no capítulo 4 de Atos, Pedro e João foram presos e levados perante o Sinédrio, porque eles tinham anunciado o nome de Jesus no templo e curado um aleijado na Porta Formosa. Você lembra dessa história? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E como eles não tinham como deixar eles presos, porque eles não tinham argumentos para manter eles presos, então eles resolveram ameaçar eles, mandar eles embora e ordenar que eles nunca mais falassem o nome de Jesus. E daí, quando eles chegaram no lugar onde eles estavam, os seus companheiros estavam reunidos, eles relataram tudo isso a eles, então eles se levantaram para orar. E durante a oração, lá no versículo 29, eles diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Sabe o que é interessante, o que o Espírito Santo começou a ministrar para mim através desse texto? É que a gente vive hoje um mundo, né, uma cultura moderna e tal, aonde a gente busca o quê? Segurança, estabilidade, conforto, tranquilidade e paz. E a igreja não é diferente. A gente entrou nessa onda de querer sempre a vitória, de querer sempre estar por cima. E eu fiquei imaginando, né, se essa situação acontecesse na igreja hoje, qual seria a nossa oração? Provavelmente a gente se reuniria e faria campanhas de oração, pedindo a Deus que acabasse com os nossos inimigos, que humilhasse os nossos inimigos, que destruíssem todos eles, que parasse com as perseguições e tal. Mas não é isso que eu vejo aqui nesse texto. Aqui nesse texto eu vejo eles orando para que Deus não parasse com as perseguições, mas que desse a eles ainda mais ousadia para continuar pregando o nome de Jesus. E aí eu trago isso também para a nossa vida. O quanto de coisa tem parado a gente, o quanto de coisa tem desanimado a gente de continuar. Sabe, a gente olha, porque a gente está esperando um livramento, a gente está esperando que Deus acabe com a nossa situação, né, nos livre de todos os problemas, nos dê a tão sonhada felicidade, para daí a gente poder ter segurança, força, para poder fazer o que Ele pede de nós. A gente fica colocando um monte de condição para começar. Porque agora eu não posso, porque eu estou sofrendo uma situação tal. Porque eu não consigo, porque eu estou sofrendo tal coisa. Mas Jesus não prometeu em nenhum momento que a gente teria felicidade, estabilidade, tranquilidade nesse mundo, né? Pelo contrário, ele disse que nesse mundo a gente teria muitas aflições e que nós seríamos perseguidos, sim, que a gente enfrentaria muitos problemas. Mas sabe por que esse pessoal aqui não parou? Sabe por que os cristãos não pararam? Mesmo com tanta perseguição, com tantas mortes, eles continuaram avançando sem medo. Aliás, não posso te garantir que eles não tinham medo, né? Eles provavelmente tinham medo, sim. Claro, você está sendo ameaçado de morte e eles realmente sofreram mortes horríveis, né? Mas eu não posso garantir que eles não tinham medo. Eu acho que eles tinham, mas eles tiveram coragem e ousadia pelo Espírito Santo de avançar apesar do medo, de continuar
apesar da circunstância. E eu acredito que nenhuma situação que a gente vive hoje em dia chega nem perto das situações, das ameaças que eles viviam naquela época. E às vezes a gente é mimado, às vezes a gente é muito cheio de coisinhas, sabe, com Deus. A gente quer que Deus faça, né, pra gente alguma coisa como se Ele precisasse dos nossos serviços. Mas é ao contrário, somos nós que temos que ter a certeza e a convicção de quem nós somos, do que nós somos chamados para fazer e avançar, independente das nossas circunstâncias, das nossas inseguranças, dos nossos medos, dos nossos problemas. Deus pode resolver todos eles, sim, e pode ser que alguns outros a gente tenha que conviver o resto da vida. Mas é na coragem e na ousadia do Espírito Santo que nós vamos avançar até o fim e continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então eu te convido para refletir junto comigo durante o resto dessa semana. Pensa bem, quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas inseguranças, o que é que me trava? E orar ao Senhor para que te dê capacitação, coragem e ousadia para continuar. Apesar disso, não é mais hora de sermos bebês, é hora de sermos maduros. Deus está nos chamando de volta à maturidade. Deus está chamando a igreja de volta a cumprir o papel que ela tem, que é de anunciar o reino de Deus. Independente se as perseguições vão começar a se levantar, independente se as dificuldades vão ser maiores, e a você pessoalmente, independente daquilo que vai contra você, independente daquilo que tem dentro do teu coração. Era isso que eu queria falar. Falei rapidinho, tentei, pelo menos, mas eu acho que deu para entender. Eu espero que o Espírito Santo esteja trabalhando nos nossos corações e que a gente não tenha mais dúvidas, que a gente saiba qual é o nosso papel e a gente avance apesar de qualquer coisa. Um beijão, até a próxima.